nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos santos comemorado no dia de hoje é contemporâneo nosso, São Filareto, metropolita de Nova York. O terceiro pastor, o terceiro timoneiro da Igreja Ortodoxa Russa na diáspora. Faleceu em 1986. São Filareto nasceu numa família de padre na cidade de Kursk, na Rússia, e depois da Revolução de 17, a família, com várias dificuldades, se mudou para o Extremo Oriente, para a cidade de Harbin, uma cidade russa, na Manchúria, que foi construída em virtude da construção da estrada de ferro Moscou-Pequim, Extremo Oriente. O pai, São Filareto, foi padre na cidade de Harbin. Depois que ficou viúvo, foi consagrado monge e foi consagrado bispo, um dos bispos auxiliares para a cidade de Harbin. São Filareto estudou na universidade, engenheiro, mas muito cedo sentiu chamado de Deus para ser monge. E ele se tornou monge, foi ordenado padre, e foi padre em Harbin num dos períodos mais difíceis da história da cidade. De um lado, aconteceu a guerra, a invasão dos japoneses. De outro lado, mais tarde, a invasão dos comunistas soviéticos. E, finalmente, o pior período, a época em que Harbin deixou de ser uma cidade russa, passou a ser parte da China, e aconteceu a Revolução Cultural Chinesa. E, nesse momento, todos os não chineses passaram a ser extremamente perseguidos. E eles tinham, os russos em particular, tinham duas únicas saídas: ou ir embora para a União Soviética. Muitos foram, voluntária ou involuntariamente. Involuntariamente, em particular, foi o pai de São Filareto, o arcebispo Dmitri. Ele foi levado à força. E quem foi levado, ou foi por mesmo vontade própria, para a União Soviética, não viu uma primavera, viram um terrível inverno. Não diretamente, na palavra, no sentido direto da palavra, mas em todos os sentidos. Eles foram para campos de concentração, foram para regiões despovoadas para começar a construir alguma coisa do nada. São Filareto, ficando em Harbin, também foi perseguido, foi machucado. Ele tinha, depois disso, uma certa dificuldade com a fala. Ele falava com certa dificuldade, mas continuava falando os sermões, ensinando ao seu rebanho. Como os padres, alguns padres de Harbin haviam ido embora, algumas igrejas haviam sido fechadas, a comunidade se dirigia mais e mais à igreja onde São Filareto servia. E isso incomodava muito as autoridades chinesas. Tanto que fecharam a igreja, proibiram os ofícios na igreja, e São Filareto passou a celebrar na casa de um paroquiano do outro lado da cidade. Mas a quantidade de fiéis que vinha até ele, não só para os ofícios, mas para a confissão, para ouvir os sermões dele,
participar das conversas depois dos ofícios, era tão grande que atrapalhava, incomodava ainda mais do que quando ele estava na igreja. E as autoridades chinesas finalmente decidiram que é melhor que ele volte a celebrar na igreja, onde fisicamente ele atrapalhava menos do que estava atrapalhando nessa casa do paroquiano dele. Mas finalmente, em 1963, ele foi embora da China, com o restante dos imigrantes, para a Austrália. Na Austrália, ele foi ordenado bispo de Brisbane. E em 1964, o metropolita Antônio, segundo timoneiro, segundo primeiro hierarca da igreja na diáspora, já com muita idade, pediu ao Conselho dos Bispos que fosse escolhido um novo metropolita para o lugar dele. Ele continuaria sendo metropolita, mas teria um ajudante. E o metropolita, dando essa bênção, foi feito o concílio, e o bispo Filareto, que era o mais jovem bispo, tanto por idade quanto por ordenação, foi, pela graça de Deus, escolhido para ser o metropolita substituto de metropolita Anastácio. E ele foi extremamente corajoso quando foi escolhido, pois ele escreveu cartas abertas aos patriarcas orientais, patriarca de Constantinopla, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, chamando eles a não participar dos movimentos modernistas, a não participar do movimento ecumênico, a manter a fidelidade ao calendário ortodoxo. Não foi ouvido, mas ele não teve receio de expressar a voz da igreja para todo mundo. Ele faleceu no dia do Arcanjo Miguel, dia 21 de novembro, e foi sepultado na cripta do cemitério de Jordanville, do Mosteiro Santíssima Trindade. A própria palavra diz cripta, é algo subterrâneo, é um lugar úmido, um lugar sem nenhum preparo, digamos, simplesmente um lugar para sepultar as pessoas. Depois de mais de 10 anos, foi decidido que seria transportado o corpo dele, os restos mortais dele, dessa cripta no cemitério, para a cripta da Catedral da Santíssima Trindade no mosteiro, junto com onde já estava sepultado o metropolita Anastácio, o predecessor dele. E qual foi a surpresa e alegria daqueles que estavam ali quando a sepultura dele foi aberta? O corpo dele, os paramentos, o caixão estavam inteiros, depois de 10 anos em condições não favoráveis climáticas, digamos assim. Ou seja, o corpo dele, assim como o corpo de São João de Xangai, não sofreu a decomposição. O corpo é incorrupto, são as relíquias incorruptas de São Filareto. E ele foi sepultado novamente, então, já na Catedral da Santíssima Trindade, no mosteiro. Existem 2 livros dele, de sermões, cartas em russo. Agora, há pouco tempo, surgiu uma nova edição mais completa ainda em inglês, e com a graça de Deus, o primeiro volume do livro em russo já foi traduzido para o português, e se Deus quiser,
muito em breve estará à disposição dos fiéis. Mas o mais importante é pedir a São Filareto força e coragem para confessar a nossa fé, para confessar a ortodoxia em todos os momentos da nossa vida, diante da atual apostasia, afastamento da fé que acontece no mundo. Portanto, que São Filareto ilumine, abençoe, enterneça os corações. Ele, das vezes que eu tive a graça de estar com ele, ele emanava carinho, amor, não sei a palavra certa, mas ele era extremamente acessível. Não era simplesmente um bispo distante do povo, ele era perto do povo. Que ele nos ajude, a todos nós, a sermos um pouquinho melhores a cada dia que passa e mais firmes na nossa fé. Que Deus abençoe.